Thank you for tuning in to CCF Lowell's podcast. Wherever you are, we pray that you would be encouraged by today's message. To learn more about us, please visit www.ccflowell.org. And you can also find us on YouTube and Facebook. É sempre uma honra poder estar aqui, It's always an honor for me to be here, especialmente que o pastor Neide para mim tem sido um pai durante todos esses anos. especially because Pastor Najim has been a father to me all these years. Verdadeiramente ele tem cuidado de nós como um pai. He's cared for us truly as a father. Eu sou pastor que há 27 anos o nosso ministério nasceu. I've been a pastor for 27 years as our ministry was born. A gente não queria muito ser pastor, We didn't really want to be pastors, mas Deus queria. but God wanted us to. E a igreja nasceu assim de repente. And our church was born suddenly. Eu sou um pastor apaixonado por missões. I'm a pastor who is passionate about missions. A minha esposa também. My wife is as well. E nós somos frutos de missões. And we are fruit of missions. Porque há 60 anos atrás, uma missionária americana, Because 60 years ago, an American missionary, ela foi para o Brasil e foi ajudar no seminário da Igreja de Deus no Brasil. she came to Brazil and was and helped out in the Church of God seminary. Lá ela conheceu o tio da minha esposa, She met my wife's uncle casou com ele. and married him. E lá também estava o meu sogro, que é pai da minha esposa, And my father-in-law was there as well, my wife's father, que conheceu a minha sogra lá no seminário. and met my wife's mother at that seminary as well. Eles estudaram junto por 4 anos. They studied together for 4 years. Então nós somos frutos de missões. So we're fruits of mission. Temos uma ligação forte com os Estados Unidos. We have a strong connection to the United States. Ainda que a gente tenha parentes americanos, ainda que a gente tenha parentes, família americana, Even though we have parents and family members that are American. mas nós sentimos a falta de um pai But espiritual. we felt the lack of a spiritual father Até encontrar esse pai. until we found this father. Eu já tive pastor, I've had pastors before, mas pai eu but a tenho father agora. I found now. Amém? Amen. Apóstolo Neide, eu sei que muitas pessoas passaram pela sua vida. Apostle Najim, I know many people have gone through your life. E da última vez que o senhor esteve no hospital para fazer a cirurgia, And the last time that you were in the hospital and you were having surgery, Deus falou no meu coração, God spoke in my heart, cuide dele, take care of him. cuide dele. Take care of him. O senhor tem um filho. You have a son. Muitas pessoas passaram pela sua vida. Many people have gone through your life. Nós não viemos simplesmente para poder passar, We didn't come just to pass through, mas nós viemos para poder ajudar. but we've come to help you. Amém? Eu quero apresentar a vocês um pouco da nossa igreja no Brasil, porque muitas pessoas não conhecem. I want to present to you guys a little bit about our church in Brazil, because a lot of you may not know about it. E logo depois eu vou procurar, como eu disse a pastora Jane, que eu vou procurar trazer uma fundação sobre missões para que vocês possam entender nessa manhã. And after, I'll bring a foundation about missions so you can understand better this Eu sei morning. que é importante a gente mostrar o campo missionário, os projetos no campo missionário, isso tudo é muito importante. I know it's important to show campuses of mission and all of that. Isso é o resultado da visão de missões. This is the result of the vision of mission. Mas hoje nós vamos no fundamento de missões. But today we're going to the foundation of missions Aqui. in the Bible. Vamos tirar um tempo nessa manhã We're going to take time this morning para entender isso. to understand this, Entender o coração de Deus. understand God's heart. Eu não vou trazer um sermão evangelístico. I'm not going to bring an evangelical sermon. Eu, com muito cuidado, quero trazer o entendimento na palavra I want to bring a careful understanding of the Bible sobre o que Deus me falou sobre missões. over what God has told me about missions. Talvez você vá ouvir que nessa manhã And you might hear this morning coisas que você jamais ouviu. stuff that you haven't heard before.
O Espírito Santo vai nos trazer revelação nessa manhã. The Holy Spirit is going to bring us revelations this morning. De coisas que estão escondidas. Of things that are hidden. Você está pronto? Are you ready? Você quer saber disso? Do you want to know more about this? Vamos lá? Let's go. Ok. Vamos começar então agora a nossa ministração nessa manhã falando de missões, amém? E missões para mim. Oh, sorry. No problem. And let's start our ministration this morning about missions and missions to me. Eu disse para ela nessa manhã que hoje eu vou abusar. He said this morning that he was going to put me to work. Eu vou falar rápido e vou citar muitos textos bíblicos. He's going to speak very fast and share a lot of biblical texts. Eu conheço ela desde pequenininha assim. He's known me since I was very little. Não sou eu que estou velho. It's not him who's old. Mas ela que cresceu. It's me who grew up. Amém. Vamos começar com Gênesis capítulo 1, amém? Let's start with Genesis chapter 1. Eu quero que você mantenha a Bíblia na sua mão agora nessa manhã. I want you to keep the Bible in your hand this morning. Normalmente a gente vem para a igreja, mas a gente não lê muito a Bíblia, só um verso ou outro. Normally we go to church and we don't read a lot of verses. We Mas read nessa manhã one or nós vamos two. ler bastante. But we're going to read a bunch this morning. Eu não sei quanto tempo eu tenho. I don't know how much time I have. 40 minutes, ok. Mas nós vamos começar aqui em Gênesis. We're going to start in Genesis. Gênesis capítulo 1 começa a narrativa da criação. Genesis chapter 1 starts with the narrative of creation. A narrativa da criação no versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. In Genesis 1:1 it says God created the heavens and the earth. E logo após o verso 2 vai dizer como estava a terra porém estava sem forma e vazia. And the second verse goes on to say that the earth was without form and it was empty. Então, para mim, missões começa aqui. And so missions for me, it starts there. Aqui estava uma situação de caos na terra. There was a situation of chaos in the earth. Então, quando você vai lendo daqui para frente, você vai percebendo no capítulo 1 todo um cenário. And so as you continue reading in chapter 1, you'll see that a scene is starting to be Eu painted. quero citar para você que aqui é o primeiro cenário de missões. This is the first example of missions. Logo nós vamos lá no Novo Testamento para ver o segundo cenário de missões. And then we'll go to the New Testament and see the second Nós vamos scene. abordar 3 cenários aqui agora. We're going to show 3 different scenes. Esse é o primeiro cenário de missões. This is the first one. A terra estava vazia, sem forma. The earth was empty and didn't have form. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, And so the Father, the Son, and the Holy eles Spirit, decidem mudar esse quadro. they decide to change this picture. Eles mesmos vêm mudar esse quadro. They're going to change the Porque no picture. versículo 3, Because in verse 3, a palavra é disse Deus, though it says God said, haja luz. let there be light. E houve luz. And there was light. Então houve luz naquele lugar onde não havia luz, tudo era escuridão. And so there was light in that place where there was no light. Before it was just darkness. Quando você olha para o Novo Testamento, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. And then when you look in the New Testament, you're going to see that Jesus says, I am the light of the world. Esse é o segundo cenário de missões. This is the second picture of missions. E nesse capítulo 1 de Gênesis, And in this chapter of Genesis está todo o cenário de missões. is the whole picture of missions. Aqui nesse capítulo 1, Here in this first chapter, talvez você nunca tenha visto, perhaps you've never seen it before, mas aqui está o cenário de missões, but here's the picture of missions. aqui está a igreja, Here's the church. aqui está a igreja, Here's the church, aqui estão os membros the members, e aqui está Jesus. and here's No Jesus capítulo 1, in the first chapter. porque são cenários, Because it's different são scenes. sombras It's shadows que já havia sido estabelecido that have been established desde o princípio. from the beginning. Só que a gente olha, a gente lê, But we read, a gente não percebe. we don't perceive it. E é preciso a gente investigar toda a palavra de Deus. And it's needed for us to investigate the whole Word of God. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. So this is why it's important for you to read the Mas Bible. não somente ler a palavra de Deus, But not just read the Word of God, mas buscar o entendimento da palavra de Deus. but seek the understanding of the Word of God. Por isso eu peço a você nessa manhã, This is why I ask you this morning. para mim é muito importante explicar a você isso. It's very important for me to explain to you guys. Não é simplesmente trazer um sermão aqui alegre, motivador, It's not just bringing a happy and motivational sermon, mas descobrir o que está por trás de tudo isso no coração de Deus. but understand what's behind all of this in the heart of Porque God. quando a gente descobre isso, Because when we discover this, não é necessário ficar dizendo para as pessoas que elas precisam fazer missões.
It's not necessary to say to people that they need to do Porque a missions. gente entendeu o coração de Deus. Because we understand the heart of God. Amém? Amen? Posso ouvir amém? Can I hear an amen? Quantos estão comigo? How many of you are with me? Dá um sorriso para mim, por favor. Smile at me, please. Ou então não vai para o céu. Or else you're not going to heaven. Amém? Amen? No capítulo 1, a partir do verso 15, tem todo um cenário aqui. In chapter 1, starting from verse 15, there's a whole picture here. Eu preparei todo um sermão aqui para essa manhã. Muita coisa que Deus falou comigo nessa manhã. I prepared a whole sermon this morning of all the things that God has said to me. Porque no Novo Testamento, em Mateus 28, Because in the New Testament, on Matthew 28, a gente sabe da ordem de Jesus. we know about the coming of Jesus. Em Atos 1:8, In Acts 1:8, a gente sabe da ordem de Jesus. we know about Jesus' order. Mas Deus já estava falando disso lá no Velho Testamento. But God was already saying No this in the livro Old de Testament, Gênesis. in the book of Genesis. Porque quando você ouve a palavra Adonai Because when you hear the word Adonai no hebraico, in Hebrew, a palavra Adonai the word Adonai, significa ele é Senhor de tudo. it means he is the Lord of all. Porque ele criou todas as coisas. Because he created all things. E no verso 3, quando ele disse haja luz, And in verse 3, when he said, let there be light, você vai encontrar a palavra haja you're going to find the word let por 10 vezes. 10 times. Isso são as 10 raízes da árvore da vida. These are the 10 roots of the tree of Porque é a life. visitação de Deus, Because it's the visitation of criando Jesus, todas of as God, coisas. creating all things. Só que quando ele vem e cria o homem, But when he comes and creates ele man, não usa a sua palavra. he doesn't use that word. Ele vem com as suas próprias No, mãos he doesn't use his word. He comes with his hands e faz o homem. and makes man. Sopra em suas narinas Blows into his e nostrils dá porção da sua essência and gives ao próprio homem. part of his essence to the man. Quantos estão prontos? Quando você ouve a palavra Adoni, When you hear the word Adoni, Adoni, no hebraico significa meu Senhor. in Hebrew it means my Lord. Em Deuteronômio capítulo 6, In Deuteronomy chapter 6, verso 4, verse 4, ele diz: ouve, ó Israel, and he says, listen, Israel. o Senhor nosso Deus 1 second. O Senhor The nosso Lord Deus our God é o único Senhor. is the only Lord. Quando ele está falando ouve, When he says hear, ele não está falando de distinguir sons. he's not saying to listen to sounds. Ele está falando de obediência. He's talking about obedience. Porque a palavra nesse texto é chamar em hebraico. Because the word in Hebrew is Shema. Então Deus começa falando em obediência em Deuteronômio por causa da queda do homem. And so he starts speaking about obedience in Deuteronomy because of the fall of man. Só que antes da queda do homem, But before the fall of man, Deus já havia preparado o cenário. God has already prepared the scene. Deus sabia que o homem ia cair. He knew that man was going to E fall. por isso que ele deu autoridade sobre a serpente, And that's why he gave authority over the sobre serpent, todo réptil. over all reptiles. Deus já havia dado a autoridade. He had already given the E aqui authority. no capítulo 15 de Gênesis, vamos lá? And in the chapter 15 of Genesis, Ele traz o entendimento de missões para nós nessa manhã. he gives the understanding of missions to us E a this morning. importância da igreja And the importance of the church entender missões. to understand missions. Olha só no capítulo 1, verso 15 a 18. Sorry, chapter 1, verse 15. Quantos estão comigo nessa manhã? How many of you are with me this morning? Olha o que diz o texto. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth, and it was so. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, And God made the two great lights, the greater light to rule the day, e o menor para governar a noite. and the lesser light to rule the night, E fez também as estrelas. and he made the stars. Preste bem atenção nesse texto. Pay close attention to this text. Aqui já está falando
da coisa mais importante que Jesus fez na terra. Here he is talking about the most important thing Ele that Jesus did estabeleceu a in this igreja. earth. He established a church. Aqui está a igreja. Here is the church. Eu estou caminhando rápido porque tem muita coisa para falar e eu tenho pouco tempo. I'm going quickly because I have a lot of things to say and not a lot of time to say it. Mas eu vou levar você ao entendimento disso agora. But I'm going to bring you to this understanding. Porque antes de todas as coisas, Because before all things, antes da queda do homem, before the fall of man, no coração de Deus já havia a igreja. in God's heart there was already the church. Jesus já estava lá. Jesus was already E there. os membros também estavam lá. The members were already O there. texto está dizendo que ele criou The text is saying that he created os dois grandes luzeiros, the two great lights, para governar o dia one to govern the day e outro para governar a noite. and the other to govern E the ele night. fez também as estrelas. And he made the stars. Preste bem atenção nisso. Pay close attention to Isso é uma this. grande revelação do coração de Deus para nós. This is a great revelation in God's heart to us. Você vai encontrar em toda a Bíblia textos mencionando sobre especificamente esse texto. You're going to find passages throughout the Bible specifically mentioning this E passage. nós vamos lá agora para certificar isso. And we're going to go there now to see this. Por isso é muito importante nós entendermos isso agora nessa manhã. This is why it's so important for us to understand Porque this morning. não se trata de uma pregação. Because Não se trata de uma pregação de um sermão. don't treat it as a sermon or Mas de um preaching, entendimento. but as an understanding. Preste bem atenção, ele fez os dois grandes luzeiros. Pay close attention to the mention Para of the two governar lights. o dia One to govern the day e o outro para governar a noite. and the other to govern the night. Quem governa o dia? Who governs the day? The sun. Amém? O Amen. sol. The sun. Quem governa a noite? Who governs the night? Preste bem atenção. Pay close attention. Malaquias capítulo 4, Malachi chapter 4, verso 2. verse 2. Diz que nascerá It says that it will be born o sol da justiça the son of justice, e eles sairão. and Eles sairão they'll go como bezerro da estrebaria. as Yeah. I'm sorry, guys. Calf. Calf. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, percebe-se agora, Malaquias é o último profeta do Velho Testamento e ele estava já falando de salvação. Malachi is the last prophet of the Old Testament, and he's already speaking about salvation. E ele estava falando de quem? Do sol da... And he was talking about the sun. Ele não estava falando do sol em si como estrela. He wasn't talking about the sun as a star. Então, daqui para frente eu tenho vários textos, por exemplo, Lucas 1:78, que diz também sobre o sol da justiça. And Lucas so- 1:78, quer conferir lá para você ver? Vamos conferir lá para você ver, Lucas 1:78. Luke 1:78 also says the same thing. We're going to go and check. Lucas 1:78. Olha só. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high. Qual finalidade vai nascer esse sol? Olha só o verso 79. Para alumiar os que jazem nas trevas. To give light to those who sit in darkness. Jesus já estava lá. Jesus was already there. Mas preste atenção agora. But pay attention now. Isso é muito forte o que Deus me falou. This is very powerful what God has O told me. texto está falando do sol da justiça, mas também está falando do quê? Da lua. So the text is talking about the sun of justice, but he's also talking about the moon. Mas o texto não estava falando da lua como lua. But the text wasn't talking about the moon as the moon. A lua é a igreja. The moon is the church. Por que a lua é a igreja? Why is the moon the church? Porque a lua não tem luz própria. Because the moon does not have its own light. Ela tem a luz do sol, It has the que sun's brilha light sobre ela. that illuminates on him. Preste bem atenção. Pay close attention.
Qual o horário que a lua trabalha? What time does the moon work? Na escuridão. In the darkness. Por isso Jesus diz, trabalhamos enquanto é dia. This is why the Lord Jesus says we work throughout the day. Porque a noite está chegando. Because the night is coming. Nós somos chamados We were called para trabalhar na noite. to work in the day, in the night. Jesus diz também que nós somos a luz do mundo. Jesus says we're the light of the world. Porque o mundo está em trevas. Because the world is in darkness. Dá para você começar a entender missões agora? Do you understand missions now? Que não se trata de ir para um lugar somente. It doesn't mean just going somewhere. Dá para você entender agora que não se trata de crescer a igreja. Do you understand that our work is to grow the church? Not to grow the church. Se trata de entender o que está no coração de Deus desde o princípio. Se trata de entender o que está no coração de Deus desde o Do you princípio. understand what it was in God's heart from the beginning? Quantos estão entendendo? How many of you are understanding? Então agora nós temos o sol. Now we have the sun. Nós temos a lua. We have O que é o moon. sol de Gênesis 1? What is the sun in Genesis 1? Jesus. O que é a lua? And Jesus is the sun. What's the moon? Mas lá está dizendo que ele criou os dois grandes luzeiros. He's the two great lights. O sol, a lua e as... The sun, the moon, and the... Mas onde estão as estrelas? But where are the stars? O que é as estrelas? What is the stars? 1 Coríntios 15, 45. Olha lá para você ver. 1 Corinthians 15, 20, I think it was. 1 Coríntios 15, 1 Corinthians 38 a 15, 41. Olha lá para você ver. 38 to 41. Yes. Quantos estão entendendo? How many of you are understanding? Quantos estão comigo? How many of you are with me? Quantos querem mais? How many of you want more? Um dia Deus falou comigo que eu iria ensinar coisas escondidas. God told me one day that I was going to teach things that were hidden. E no final dessa ministração tem mais coisas que Deus vai revelar a vocês. And at the end of this word, there's going to be more things that God will reveal to you. Nós vamos encerrar no Novo Testamento, We're going to finish in the New Testament, mas vamos dar umas voltinhas por aqui ainda. but we're going to take a few paths first. Olha só, verso 41. Verse 41. Olha só, ele vai citar dessas três coisas. Um é a glória do sol. One is the glory of the sun. Outra é a glória. And the other glory. E outra é das... And Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. because one star differs from another star in glory. Deus está olhando para os membros da igreja agora, que são as estrelas. Jesus is looking at the members of the church, the stars, E há diferença entre eles. and the differences between them. Quantos lembram daquela canção Deixe Sua Luz Brilhar? How many of you remember the song? Let your light shine. Oh, little light. Ele está fazendo distinção dos membros da igreja. He's making distinctions between the members of the church. Ele está fazendo distinção. Can you clap your hand? It's for him. Ele está fazendo distinção nesse exato momento. He is making distinctions in this moment. E quando você vai, leva luz sobre um lugar de trevas. And when you bring the light into a place of darkness, Você está levando a luz de Jesus. you're bringing the light of Jesus. Não se trata de crescer igreja. It's not about growing the church. Isso não é simplesmente fazer missões, It's not just doing missions, mas entender o coração de Deus. but understanding the heart of God. Tudo está aqui. Everything is here. E quando a gente entende isso, And when we understand this, nós somos levados a fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer. we're called to do what God has told us to do. Porque a ordem dele é ir por todo mundo. Because he said to go throughout the world. Atos 1:8 diz que o nosso ministério começa em Jerusalém, Acts 1:8 says that our ministry begins in Jerusalem, Judéia e Samaria Judea and Samaria, e os confins da terra.
and the confines of the earth. Aqui você tem a extensão da ordem de Jesus, Here you have the extension of the order of que é Jesus. todo mundo. It's all the world. O mundo está em trevas. The world is in E darkness. nós muitas vezes estamos descansando dentro da igreja. And many times we're just relaxing in the Queremos church, uma boa estrutura. wanting good structure, Queremos uma boa agenda. a good schedule, Bons pregadores. good preachers, Bons cantores. good Nos singers. tornamos consumidores. We become consumers, Mas não entendemos o coração de Deus. but we don't understand the heart of God. Eu temo muito. Eu tenho muito temor I have much fear do dia que nós encontrarmos com o Senhor. of the day that we meet the Lord. Eu até posso dizer para você nesse dia. I can even say to you in this Eu acredito moment, que Jesus ainda não voltou. I believe that Jesus hasn't come back Porque yet. se ele voltar hoje, Because if he came back today, muitas pessoas da igreja irão ficar. Many people of the church would stay Porque elas não entenderam o coração de Deus. because they haven't understood the heart of God. Elas estão gastando tempo. They're wasting time. Elas estão mudando de igreja. They're switching churches, Mas não entendeu o coração de Deus. but they didn't understand the heart of God. Elas gostam de um bom cantor, de um bom pregador. They like good singers and good preachers, Mas elas não geram frutos para Deus. but they don't generate fruits for the Lord. Hoje eu estou muito feliz Today I'm very happy por falar tudo isso a vocês. to say all this to you Porque depois que eu for embora, because after I leave, eu vou estar livre do sangue de vocês. your blood will be off my hands. O dia que você encontrar com Jesus, The day that you meet ele Jesus, vai falar para você. he's going to say to you, Lembra aquele dia? do you remember that Aquele day? brasileiro That Brazilian que foi lá that went over to your church e que falou umas coisas doidas and said some crazy things, e você ouviu isso. and you heard this. Quantos estão me entendendo? How many of you are understanding? Hebreus 11, 35 a 38 fala dos mártires da fé. Hebrews 11:35 to 36 speaks about the martyrs of the Ali faith. tem uma relação de homens e mulheres que foram tremendos homens de Deus. It talks about men and women of God who were tremendous, E o texto diz que eles não temeram a própria morte. and they didn't fear death. Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso também. Revelation chapter 12 speaks about this as well. Eles não temeram a própria morte. They didn't fear death, martyrdom. Muitos morreram como mártires da fé. Many of them died as martyrs of the faith. Um deles foi Inácio. One of them was Inácio. Ignacio. Inácio foi comido por leões no Inácio. Coliseu de Roma. Inácio foi comido por leões no Coliseu de Roma. He was eaten by lions in Rome. Justino, ele foi um mártir decapitado. Justino foi um mártir decapitado. Justino was decapitated. Policarpo também morreu queimado. Policarpo. Polycarp was burned. Policarpo era o bispo de Esmirna depois da era apostólica. He was a bishop Da igreja de of Esmirna, Smyrna after do período apostólico. in the apostolic period. Ele morreu queimado em um tronco. He was burned to death. E antes dele morrer, perguntaram para ele And before he died, they se ele asked queria him negar Jesus. if he wanted to deny Jesus. Ele disse: como eu negaria Jesus, And he said, "How could I deny que só Jesus, me fez o bem? who has only done me good? Pode me queimar. You can burn me." O que diríamos dessas pessoas? What do we say about these people? Nós temos Abraão, We have Abraham, que saiu sem saber para onde ia. who left his home without knowing where to go. Nós temos Isaías, o profeta, com uma visão celestial. We have Isaiah the prophet with the celestial vision. Nós temos o apóstolo Paulo, que teve um encontro extraordinário com Jesus. The apostle Paul, who had an extraordinary encounter with Jesus. Nós temos Priscila e Áquila, que deu sua vida pelo evangelho, pela expansão do evangelho. Priscilla and Necker, who gave their lives to the mission. E o que nós estamos fazendo? And what are we doing? E o que nós estamos fazendo? And what are we doing? Estamos frequentando a igreja? We're frequenting a church? Eu não sei se o pastor Neide vai me convidar de novo. I don't know if Pastor Najam's going to invite me again.
Mas precisamos dizer a verdade. But we need to speak the truth. Comigo é olho no olho. Looking in the eye. Tudo debaixo da luz. Everything under the light. Não podemos brincar. We can't play around. Eu não sou um pregador que estou fazendo agenda para poder pregar nas igrejas. I'm not a pastor who's making an agenda to preach at churches. Eu não venho aqui para isso. I don't come here for this. Eu vim aqui em obediência ao meu pai espiritual. I came here in obedience of my spiritual father. Não vim nos Estados Unidos para levantar ofertas para o meu ministério. I didn't come to the United States to raise offerings for my ministry. Nós temos tudo de Deus. We have everything from God. Deus tem nos dado tudo. God has given us everything. E de uma igreja pobre no Brasil, numa região pobre, We came from a poor church in a poor region. nós temos alcançado as nações. We have reached the nations. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Open your Bibles in Luke chapter 1. Existem muitas coisas mais para serem ditas sobre missões no Velho Testamento, mas nós vamos ficar aqui agora indo para a conclusão. There are many things to be said about missions in the Old Testament, but now we're going to the conclusion. Lucas capítulo 1. Luke chapter 1. Aqui tem uma grande verdade de Deus para cada um de nós. There's a great truth Porque Deus for each one of us. Deus responde a oração de Isabel e Zacarias. Because God, he responds to the prayers of Elizabeth and Zachariah. E ele agora prepara o cenário de missões no Novo Testamento. And he prepares the scene of missions in the New Testament. Nós vimos no Velho Testamento. We saw it in the Old Testament. Agora nós estamos entrando no Novo Testamento. And now we're going to the New Em um Testament. cenário completamente diferente. A whole different scene. Isso demonstra que Deus não desistiu de sua criação. This shows that God did not give up on his creation. Deus não desistiu de você. He didn't give up on you. Deus não desistiu de nós. He didn't give up on us. Ele preparou um caminho, uma forma para que nós pudéssemos tornar para Ele novamente. He prepared a way and a path for us to turn to him again. E aqui começa toda a história. And here begins the Olha story. o texto para você ver a partir do verso 5. Starting from verse 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. And there it was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Preste atenção no próximo versículo. Ambos eram justos diante de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Ambos eram justos diante de Deus. Isso está falando da pessoa deles. Look what the text says in the next verse. And they were both righteous before God. And this speaks of their character. Olha a forma como eles viviam. Look at the way they lived. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Mas aqui também fala da situação deles. E não tinham filhos. And it also speaks of their situation, that they had no child. Porque Isabel era o quê? Because Elizabeth was Ela era estéril. She was barren. Sendo eles avançados em dias. And they were both well advanced in years. Preste bem atenção. Aqui está dizendo que eles eram idosos, eles não tinham filhos. Here it's saying that they were older and they didn't have children. Nós podemos imaginar que eles passaram a vida toda sonhando com uma família. We can think that they spent their whole life thinking of having a family. Isso é o coração de Deus, porque Deus está sonhando com uma família. And this is the heart of God, because God is thinking of a family. Ele também está querendo filhos. He also wants children. E o texto está dizendo que ele era sacerdote da ordem de Abias. And the Bible says that he was a prophet of Da ordem de Abias. In the order of Abijah. Olha só o que acontece em Israel. Naquela época havia mais de 1.000 sacerdotes. In Israel there had been over 1,000 priests. Mas foi lançado sorte naquele dia. But there was lots in that day.
E naquele dia, como foi lançado o sorte, Zacarias foi sorteado para estar no templo. And when they cast lots, Zechariah was chosen to be in the temple. E sabe o que aconteceu? Ele estava no templo, ele chegou no templo. And what happened was he came to the temple, E ele ficava ali por uma semana. and he'd stay there for a week. Imagine só, ele sai de sua casa e fica uma semana no templo. He leaves his house and he goes and stays in the temple for a week. Primeiro privilégio para Zacarias. The first privilege for Ele ser Zechariah, sorteado para estar no templo. it was that he was selected to be in the temple. Segundo privilégio para Zacarias. The second, Ele foi sorteado he was chosen by lots para queimar o incenso. to burn the incense. 2 privilégios para aquele homem. 2 privileges for Amém? that Só man. que quando ele vai para o templo, But when he goes to the temple, quando ele chega lá no templo, when he arrives at the temple, preste bem atenção no texto. pay close attention to the Olha só o que text. está escrito aqui, Pay attention to what was written here. ok? Verso 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. According to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. Verso 10 diz assim, durante esse tempo, And at this time, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. the whole multitude of the people were praying outside. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Then an angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. Disse-lhe, porém, o anjo, But the angel said to him, Zacarias, Zacharias, não temas, do not be afraid, porque a sua oração foi ouvida. for your prayer is heard. Que privilégio! What privilege. Imagine só você agora nesse exato momento. Imagine you now in this very moment. Deus pode estar dizendo a você, God could be saying to a you, sua oração your prayer foi ouvida. is heard. A sua oração foi ouvida. Your prayer was heard. Nesses dias a sua oração será ouvida. In this day your prayer will O be texto está heard. dizendo que aquele casal era idoso. That the Bible said that couple was Eles older. não tinham filhos. They didn't have children. Mas Deus não esqueceu aquele casal. But God did not forget that Deus não couple. esqueceu aquela família. He did not forget that E family. Deus agora vem e traz uma promessa sobre eles. And God brings a promise upon E essa them. promessa está ligada com o futuro. And this promise is linked to the future. É os bastidores de missões. Is the mission, the backstage of missions Para todo um futuro. for a future. Esse futuro que nos alcançou. This future that reached us. Preste atenção no texto. Porque a tua oração foi ouvida. Because your prayer was heard. E Isabel, tua mulher, And your wife Elizabeth te dará à luz um filho, will bear you a son. em quem darás o nome de João. And you shall call his name John. Olha só, Deus escolhe até o nome de João. And God chooses John's name Como também escolhe o nome de Jesus. as he chooses Jesus' name. Olha o verso 14. Em ti haverá prazer e alegria. And you will have joy and E gladness. muitos se regozijarão com seu nascimento. And many will rejoice at his birth. Pois ele será grande diante do Senhor. For he will be great in the sight of the Não Lord. beberá vinho, He will drink neither wine nem bebida forte. nor strong drink. E será cheio do Espírito Santo. And he will be filled with the Holy Já Spirit, do ventre materno. even from his mother's womb. Quantos aqui receberam o batismo com o Espírito Santo no ventre? How many of you received the baptism of the Holy Spirit in the womb? Vendo? João foi o cara, não foi? João foi o máximo. John was the guy. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. And he will turn many of the children of Israel to the Lord E their ele irá God. diante do Senhor no espírito e poder de Elias, He will also go before him in the spirit and power of para Elijah converter to turn o coração dos pais aos filhos. the hearts of the fathers to the Olha children, só, e habilitar para o Senhor um povo preparado. and to make ready a people prepared for the Lord. Uau! Olha só. Então perguntou Zacarias ao anjo: And so Zacharias asked the angel, Como saberei isto? How shall I know this? Pois eu sou velho For I'm an old man, e minha mulher avançada em dias. and my wife is well advanced in years. Respondeu-lhe o anjo:
And the angel answered, Eu sou Gabriel, I am Gabriel, que assisto diante de Deus. who stands in the presence of E fui God, enviado para falar-te and I was sent to speak to you e trazer-te estas boas novas. and bring you these glad tidings. Verso 20. Verse 20. Todavia ficarás mudo But behold, you will be mute e não poderás falar and not able to speak até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. until the day these things take place, Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, because you did not believe my words, as quais a seu tempo which will be fulfilled in their own time. se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e And admirava-se do que tanto se demorava no santuário. the people waited for Zacharias and marveled that he lingered so long in the temple. Entenderam que tiveram uma visão no santuário. And they perceived that he had seen a vision in the temple. Expressa-se que acenos e permanecia mudo. Because he remained speechless. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. And so, as soon as the days of his service were completed, he departed to his own house. Passados esses dias, After those days, Isabel, sua mulher, his wife Elizabeth concebeu conceived, e ocultou-se and she hid herself por 5 meses, for 5 months, dizendo: saying, Assim me fez o Senhor, Thus the Lord has dealt with me, completando-me completing me, para anular o meu opróbrio perante os homens. to take away my reproach among people. Ok, vamos lá. Zacarias vai para o templo ministrar, oficiar-se diante de Deus. Zacharias goes to the temple to minister before the Lord. Então, quando Zacarias chega ali e entra no templo, So when he arrives there at the temple, quando ele vai queimar o incenso, when he goes to burn the o que incense, ele vê? what does he see? Um grande anjo. A great angel. Um grande anjo. A great angel. Gabriel estava lá. Gabriel was there, E Gabriel chega e diz para ele: and he says to him, Não tenha medo. Do not fear. Não precisa ficar com medo. You do not need to be afraid, Porque eu tenho um recado de Deus para você. because I have a word from the Lord for you. Você está esperando ter um filho. You're waiting to have a child, E a sua oração foi ouvida. and your prayer has been heard, E a sua mulher and your wife vai ter um filho. will have a son, E o nome dele será João. and his name will be John. O anjo disse isso a Zacarias. And the angel said this to Zacharias. Mas a pergunta de Zacarias foi: But Zacharias' question E como was, se dará isso? how is this going to happen? Porque a minha esposa já é velha, é idosa. Because my wife is already old. Isso é impossível. This is impossible. Porque Zacarias disse isso, Because Zacharias said this, então o anjo disse para ele: and so the angel said to him, Ok. okay. Então, a partir de agora, And so from now, você não vai falar mais nada. you're not going to be able to say Você anything. vai ficar calado. You're going to be mute. Não diga mais nada. Don't say anything else. Olha o cenário. Look at the scene. Ele estava oficiando diante de Deus ali e vê o anjo. He was before the Lord and he saw the angel. Então foi-se uma semana. And so it was 1 week. Depois dessa semana ele sai para fora do templo. And after this week, he leaves the Todo temple. Israel estava lá esperando ele. All of Israel is waiting for him Porque era costume do sacerdote. because it was customary for the priest, Depois de estar na presença de Deus, after being in God's ele presence, saía do tabernáculo, he would leave the tabernacle ia para a presença de Deus, and would go to do God, povo, would go to the people e dizia ao povo and speak to them que havia ouvido de Deus. what he had heard from God. Então havia um povo ali que estava uma semana And so there were people there waiting for the week, esperando waiting, por Zacarias but for para Zacharias, dizer algo de Deus. for him to say something from the Mas o Lord. anjo havia dito a Zacarias: But the angel said to Zacharias, Faz assim comigo. Agora imagine comigo. but imagine with me, Zacarias sai para fora. Zacharias, he exits, Olha para o povo. he looks at the people, E o povo and the people, fala para nós, Zacarias. tell us, O que Zacharias, Deus falou com você? what did God say to Para you? falar para nós. To tell us. Zacarias, sabe o que ele fez? You know what Zacharias did? He was, E o povo, um avião? and the people were like, an airplane? É um pássaro? Is it a bird? Ele disse não. Said no.
Então o povo entendeu. And so the people understood. E ele saiu And he left sem dizer nada. without saying Porque ele anything. não poderia dizer. Because he couldn't say anything. E agora Zacarias chega em casa. And he gets home. Isabel está em casa. Elizabeth is at home. Uma semana 1 week sem ver o marido. without seeing her husband. Eles não tinham filhos. They didn't have children. Ela não falava com ninguém há uma semana. She hadn't spoken to anybody in a Mulheres week. geralmente Women typically, falam 8.000 palavras por dia. they say 8,000 words a day. Imagine Isabel. Imagine Elizabeth. Estava aflita. She was anxious. Não só para ver o seu esposo, Not just to see her mas para husband, poder falar com ele. but to speak to him. E ela pergunta para ele, And she asked him, quando ele chega em casa, when he arrives at home, e ela pergunta para ele, and she asked him, como foi lá? how was it over there? O que Deus falou com você? What did God say to you? Sabe o que ele fez? You know what he did? Clap your hand for Jesus. Ele não podia falar. He couldn't say Ele anything. não podia falar. He couldn't say anything. Mas sabe o que o texto diz? But you know what the text says? Deus estava preparando todo o cenário God was preparing the whole scene para que viesse o Salvador do mundo. so the Savior of the world could come. Isabel não viu o anjo. Elizabeth didn't see the angel. Isabel não viu a voz do anjo. She didn't hear his voice, Mas Isabel creu. but she believed. Deus quer falar nesses dias. God wants to say to you. Deus quer falar nesses dias. He wants to say in these days. Deus quer falar nesses dias He wants to speak in these com days pessoas with people que não viu, who haven't seen, mas crê. but they believe. Deus quer falar nesses dias God wants to say com in these pessoas que days ainda não viu, with people who haven't seen, mas que creem. but believe. Isabel creu. Elizabeth believed. Isabel creu. Elizabeth believed. E sabe o que Deus disse para ela? And you know what God said to her? Durante 5 meses, Throughout 5 months, você não vai sair de casa. you're not going to leave your house. Ninguém pode te ver. Nobody can see you. Você já viu uma mulher grávida? Have you ever seen a pregnant woman? Quando ela fica grávida no início, When she gets pregnant in the beginning, ela quer mostrar o resultado do exame para todo mundo. she wants to show the results to everybody Porque ela está grávida. because she's pregnant. Aí as pessoas perguntam. E aí as pessoas perguntam. And then people ask, O seu exame é de farmácia? is your test from a pharmacy? Ou você fez no laboratório? Or did you do it in the lab? Porque as pessoas têm dúvida Because people have doubts se está grávida ou não. if they're pregnant or not. Deus mandou ela esconder God told her to hide para não gerar incredulidade nas pessoas. so there wouldn't be doubt in the people. Isabel ficou escondida. Elizabeth stayed hidden. Em 9 meses, In 9 months, Zacarias não falava com ninguém. Zacharias didn't speak to anybody. Sabe por que Zacarias ficou calado? You know why he stayed quiet? Porque Deus estava gerando aquele que seria a voz que clama do deserto. Because God was generating the one who would be the voice that cries in the desert. Sabe o que isso significa? You know what he represents? Você precisa fazer a sua geração falar. You need to make your generation speak. Isso é missões. This is missions. Faça a sua geração falar. Make your generation speak. Você tem essa oportunidade hoje You have this opportunity de today fazer a sua geração falar. to make your generation speak. Ele veio, João Batista veio e anunciou. John the Baptist came and he announced. Ele preparou o caminho. He prepared the way. Você foi chamado You were called para preparar o caminho to prepare the way para a segunda vinda de Cristo. for the second coming of E se Christ. você falar dele, And if you speak of him, sabe o que ele vai dizer sobre você? you know what he will say about you O dia que você encontrar com ele, when you meet him. sabe o que ele vai dizer para você? You know what he's going to say to you? Servo bom e fiel. A good and faithful servant. Vem, passa. Come. Passe para o meu descanso. Come to my rest. Não descanse aqui. Don't rest here. Descanse lá. Rest there. Vou dizer de novo.
I'm going to say it again. Não descanse aqui. Don't rest here. Descanse lá. Rest there. Descanse lá. Rest there. Descanse lá. Rest there. Descanse lá. Rest there. Let's stand up, please. Let's stand up. Vamos ficar de pé. Existem muitas coisas para poder falar aqui que estão escondidas. There are many things to be said in the word that are hidden. Em outra oportunidade, In another opportunity, quando houver uma classe, when there's a class, nós vamos ensinar isso a vocês. we'll teach this to you. O propósito de Deus nessa manhã God's plan for this morning é que você entenda is that you understand não se trata de crescer a igreja. it's not just about growing the church. Não se trata de ir simplesmente para uma outra nação. It's not just about going to another nation. Lucas capítulo 8. Luke chapter 8, O texto diz que Jesus ia the text says that Jesus went de cidade em cidade, from city to city, de aldeia em aldeia, from place to place, anunciando o evangelho do reino de Deus. announcing the gospel of the kingdom. João capítulo 4. John chapter 4, Depois de andar 200 quilômetros, after walking 200 kilometers, ele para ali no poço de Jacó. he stops at the well of Jacob. Os discípulos vão comprar comida. The disciples go and buy food. Eu não sei por que os discípulos sempre têm fome. I don't know why the disciples are always hungry. E então Jesus fica ali. And so Jesus stays there at the well. Mas havia um propósito dele estar ali. But there was a purpose of him being there. Então a mulher samaritana chega. And so the Samaritan woman arrives. Uau! Ele fala de toda a vida daquela mulher. He tells her about her whole life. Você teve 5 maridos You've had 5 husbands, e o que você tem agora não é seu. and the one that you have now is not your Mas husband. hoje eu vou te dar de uma água But today I'm giving you a que water você jamais terá sede. that you won't be thirsty anymore. Ele não descansou. He didn't rest. 200 quilômetros. 200 kilometers. Parou He stopped para esperar uma vida. to wait for one life. Ei, preste atenção. Pay attention. As pessoas valem mais do que as coisas. People are worth more than things. As pessoas valem mais do que as coisas. People are worth more than objects. Vamos orar agora? Let's pray now. Com muito respeito, eu te peço a você nessa manhã. With much respect, I asked you this morning, Faça uma avaliação da sua vida cristã. evaluate your Christian life. Quantas almas você ganhou para Jesus? How many lives have you won for the Lord? Talvez você tenha 10, 15, 20 anos de conversão. Maybe you have been a Christian for 1, 5, 10, 20 years even. Eu não posso dizer que eu sou exemplo, I can't say that I'm an example, mas estou lutando para ser. but I'm fighting to be. Hoje ainda você vai enviar uma mensagem para uma pessoa. Many of you are going to send a message to somebody today. Você pode usar hoje a internet, as redes sociais, os meios digitais You can use internet and social media in today's age para falar de Jesus para as pessoas. to speak about Jesus to people. Mas às vezes nos ocupamos mais com as redes sociais. But sometimes we worry more about social media. Mostrar o que estamos fazendo We worry more about showing what we're do doing que o que Jesus está fazendo. than what Jesus is doing. Nós precisamos refletir We need to reflect acerca da nossa vida. reflect on our lives. Ore agora ao Senhor. Now pray to the Lord. Jesus, nessa manhã, nós humildemente oramos diante do Senhor. Jesus, this morning we humbly pray before you. O Senhor estabeleceu a igreja You established a church desde o princípio, from the beginning porque o Senhor sabia que Adão ia cair. because you knew that Adam was going to fall. Adão estava num ambiente de vida Adam was in an atmosphere of life, e ali entrou a morte.
and there sin entered. Ele Death estava num entered. ambiente de vida, He was in an atmosphere of life, mas lá entrou a morte. but there entered death. E o Senhor veio e procurou por Adão e Eva. And you came to heal Adam and Eve. E logo após o Senhor procurou eles. And you sought them. O Senhor cobriu eles. You covered them. Ele até tentou fazer um avental de folhas They tried to cover themselves with para leaves, cobrir a sua nudez. to cover their nakedness. Mas o Senhor o cobriu But you covered them com sacrifício de animal. with the animal sacrifice. Ali nós vemos a graça And there we see grace já manifestando manifesting itself na queda de Adão. in Adam. Agora nós estamos em um ambiente de morte, And now we're in an atmosphere of death, mas o Senhor está gerando vida. but you are generating life. João 3:14-6. John 3:14-16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. I'm the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. I'm the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. I am the way, the truth, and the life. Jesus, nessa manhã, Jesus, in this nós morning, nos humilhamos na tua presença. we humble ourselves in your Que o Senhor presence, revele ao nosso coração, and that you may reveal to o our seu hearts, coração, your hearts, que your percamos a heart, nossa vontade, not our will. que percamos a nossa vontade Oh, that we leave behind that is not our will. para fazer a sua vontade. To do that we leave our will to do your will. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, eu oro agora. I pray now. Amém. Amen. Quantos entenderam essa palavra? How many of you understood this word? Amém. Amen. Deus abençoe vocês. God Até bless you all. mais. Thanks again for tuning in. We pray the Lord has used this message to speak to you today. If you'd like to stay connected, please subscribe to our weekly podcasts. We pray God's blessing over you wherever you are and wherever you go.